Na aula de hoje, nós vamos falar de prisão preventiva. A prisão preventiva é a prisão processual por excelência. É a medida cautelar de privação da liberdade do suposto autor do crime, que pode ser decretada tanto na fase de investigação quanto na fase de instrução, por tempo indeterminado, desde que haja a presença dos fundamentos e as medidas cautelares diversas da prisão não sejam adequadas suficientes. Vamos explicar esse conceito. Como medida cautelar do processo penal, a prisão preventiva não tem a finalidade de punir. A finalidade dessa medida cautelar é a preservação do objeto do julgamento, é garantir uma utilidade, uma efetividade à prestação jurisdicional. Embora não tenha o viés punitivo, o tempo em que se ficou preso aguardando julgamento será abatido do tempo de pena. O nome do instituto é a detração penal. Prosseguindo no conceito, medida cautelar de restrição da liberdade, que pode ser decretada tanto na fase de investigação quanto na fase de instrução. Um detalhe que está lá no artigo 311 do Código de Processo Penal é que o juiz não pode decretar essa medida de ofício se no curso da investigação. De ofício, somente após o ajuizamento da ação penal. E tal postura é criticada por boa parte da doutrina, porque a atitude de ofício daria uma interpretação inquisidora à atividade jurisdicional. E nós já vimos que o juiz ele deve estar pautado sempre pela inércia. Mas, enfim, prevalece o entendimento de que, como já acionado, como já retirado da sua inércia por meio do ajuizamento da ação penal, o juiz pode, no curso do processo, decretar a medida de ofício. E por quê? Qual o fundamento para que o juiz atue de ofício na fase processual? É porque cabe a ele, após ajuizada a ação, a presidência do processo, cabe a ele garantir que o processo atinja a sua finalidade. Portanto, se for necessário, se for adequada à restrição da liberdade do acusado, diante da existência dos fundamentos, que nós já veremos, o juiz poderia, de ofício, decretar a medida. Cuidado com a interpretação do artigo 310 do Código de Processo Penal. O artigo 310 vai trazer as posturas do juiz diante do auto de prisão em flagrante. O juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, está lá no texto, deverá verificar a sua legalidade, relaxar a prisão ilegal. E no inciso 2? No inciso 2 do artigo 310, está escrito que o juiz deve converter o flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 e se revelarem inadequadas, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. O legislador, no artigo 310, inciso 2, não diz que o juiz deve ser provocado para essa conversão. Claro que a provocação, ela é necessária. O juiz está diante de um auto de prisão em flagrante. Ainda não há encerramento do inquérito policial, ainda não há ajuizamento de ação penal. Portanto, estamos na fase pré-processual, indicando que o juiz não pode fazer essa conversão de ofício. Somente se houver provocação da autoridade policial ou do representante do Ministério Público. Vamos à análise dos pressupostos
para a imposição de uma medida cautelar. Antes da leitura do artigo 312, é importante lembrar que para a aplicação de uma medida cautelar no processo penal, há sempre a necessidade da presença de dois fundamentos. Quais? Fumus comissi delicti, ou seja, uma razoável probabilidade da prática do crime, os indícios de autoria e informações sobre a materialidade e periculum libertatis. A liberdade do investigado, do acusado, deve colocar em risco o processo. Diante desses dois fundamentos é que será possível a aplicação de uma medida cautelar. Pela leitura do artigo 312, nós vamos encontrar como fundamentos da prisão preventiva a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para preservar a aplicação da lei penal. São esses os 4 elementos pressupostos previstos no caput do artigo 312. Nós vamos encontrar ainda no parágrafo único a possibilidade de aplicação da prisão preventiva quando houver o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. E, além disso, no 313, parágrafo único, a possibilidade de prisão quando não houver a identificação do investigado ou do acusado. São esses os pressupostos para a prisão preventiva. Analisando essas situações, nós vamos verificar que elas revelam um periculum libertatis. Na verdade, são exemplos, são hipóteses que vão indicar o periculum libertatis. Existe um perigo na liberdade do acusado porque ele está interferindo na instrução, porque ele está fugindo, ou porque o crime gerou grande repercussão social que o Poder Judiciário precisa se manifestar decretando sua prisão. Ora, essas hipóteses preenchem o primeiro requisito, periculum libertatis. E o segundo, onde está o fumus comissi delicti? Na parte final do artigo 312. Nós vamos ver na parte final do 312 que o juiz somente poderá decretar a prisão preventiva quando houver prova da existência do crime e indícios de autoria. Mas será que todo crime é suscetível de prisão preventiva? Não. O artigo 313 indica que somente para crimes dolosos punidos com pena de reclusão superior a 4 anos. Além disso, no inciso 2º do artigo 313, quando for reincidente em crime doloso. Ou, na hipótese do inciso 3, quando for necessária a prisão para garantir alguma medida protetiva de urgência definida na legislação penal extravagante. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela traz medidas protetivas para a mulher vítima de violência doméstica. Nesse caso, se o agressor não cumpre a medida de manutenção de distância, de afastamento do lar, o juiz poderá decretar a prisão preventiva para satisfazer essa proteção. Bom, nós vamos ver no artigo 314 um afastamento da possibilidade de aplicação. Uma hipótese de, quando o juiz verificar que o acusado agiu amparado por uma das excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, o juiz não pode decretar essa prisão processual. Claro, nós estamos diante de causas de antijuridicidade, portanto, nós não teremos a prisão processual de alguém. Além disso, se nós formos verificar lá no 315, esse despacho do juiz, ele deve ser fundamentado. Por óbvio, está havendo uma restrição cautelar de alguém que é
presumidamente inocente. A presunção de inocência é uma das garantias constitucionais e o acusado não pode ser preso salvo se houver extrema e comprovada necessidade. Antes dessa prisão, existem medidas cautelares, lá no 319, restritivas, mas que não impõem a prisão processual. Por fim, precisamos apenas mencionar que a prisão preventiva ela não tem prazo de duração. Ela vai existir enquanto houver necessidade, enquanto existir fundamento. Uma vez cessado o fundamento, a prisão ela deixa de ter aplicação. Agora, enquanto houver necessidade, o acusado pode ficar preso. Lembrando da duração razoável do processo, da celeridade do julgamento, um outro princípio previsto em nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado.